favor, no segundo livro dos Reis, o capítulo 6. Segundo livro dos Reis, o capítulo 6, nós vamos estudar do versículo 8 até o versículo 17. Segundo Reis 6, de 8 a 17. Todos achamos? Vamos continuar a nossa série Simplifique, e dessa feita, simplifique o olhar. Vocês vão entender. O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara de que tinham avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vê de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então Eliseu lhe disse, preste atenção nisso, por favor. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Você pode repetir isso comigo? Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Você pode tirar o T e o lhe e usar a primeira pessoa? Senhor, peço-te que me abras os olhos para que eu veja. Vamos juntos? Senhor, peço-te que me abras os olhos para que eu veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Simplifique o olhar. Eu não sei se alguma vez na sua história você já perdeu para os seus olhos, vendo o que não devia, cobiçando o que não devia, usando os seus olhos para medir, aferir alguém que não é da sua conta, talvez usando os seus olhos para enxergar alguém que não é a sua esposa, talvez usando os seus olhos para enxergar alguém que não é o seu marido. Precisamos falar disso. Talvez usando os seus olhos para perceber realidades que nada tem a ver com o propósito de Deus para a sua vida. Eu quero nessa noite dizer para você que é possível um caminho de santificação dos nossos olhos. Eu quero afirmar a você que é possível um caminho de santidade no olhar. Eu quero garantir a você que se existe um olhar carnal, se existe um olhar violento, se existe um olhar lascivo, se existe um olhar pecador, existe também o olhar santo, o olhar puro, o olhar espiritual. Para fundamentar esse texto, eu separei inicialmente 4 momentos das Escrituras Sagradas, que eu quero te convidar a ler comigo como base para o sermão que nós vamos construir juntos nessa noite. O primeiro texto está em Mateus 6, 22 e 23. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Não sei se consegue espelhar ali na tela para que eu veja também. Está aqui. Vamos juntos. A lâmpada do corpo são os olhos. De modo que, se os teus olhos forem bons,
todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Olha que responsabilidade. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se você é alguém nessa noite que não consegue disciplinar o seu olhar, o seu corpo, segundo as Escrituras, está doente. Pode ser que você não tenha uma taxa alterada. Pode ser que o seu colesterol esteja em dia. Pode ser que a sua glicose esteja em dia. Mas se os seus olhos são maus, todo o seu corpo estará em trevas. Se você não consegue domesticar o que vê na rede social, se você não consegue domesticar quando alguém do sexo oposto passa na sua frente, numa praia, num calçadão, no ambiente que seja, se o seu olho é indomesticável, o seu corpo vai mal, é o que diz as Escrituras Sagradas. A lâmpada do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, o seu corpo está em trevas. Devemos tomar cuidado com o nosso olhar. Mas há um segundo texto que eu preciso ler com vocês para fundamentar esse sermão. Ele está no Salmo 119, 37. É uma oração. A oração que nessa noite eu convido você a fazer comigo, vamos juntos? Desvia os meus olhos das coisas vãs e vivifica-me no teu caminho. Essa igreja tem clamado por um avivamento. Na última sexta-feira, os adolescentes e os jovens dessa igreja estiveram aqui nesse templo, numa quantidade significativa de pessoas das novas gerações, clamando por 8 horas ininterruptas para que Deus nos avive. Começaram às 10 horas da noite, foram até às 6 horas da manhã, viram o sol nascer aqui de dentro deste auditório. Não estou falando dos anciãos, estou falando dos jovens. Porque nós estamos buscando um avivamento. Mas a palavra de Deus diz que se os meus olhos não conseguirem se desviar das coisas vãs, o avivamento não virá. Porque é uma ordem sequencial nesse texto. Primeiro, o Senhor desvia os meus olhos das coisas vãs, e depois Ele me vivifica, e depois Ele me aviva no caminho dEle. Portanto, essa oração é uma oração que eu convido você, esposo, a fazer. Essa oração é uma oração que eu convido a você, mulher, a fazer. Essa é a oração que eu faço todos os dias. Desvia os meus olhos das coisas vãs. As coisas vãs não vão desaparecer. As propostas não vão desaparecer. As imagens não vão sumir. A exposição do corpo não vai diminuir. O que você pode fazer é desviar os seus olhos. E quando os olhos são desviados, o caminho é vivificado. Aleluia. Mas há um terceiro texto que nos serve nessa noite como base para esse sermão. O mais leve dos 4 textos que quero ler. Vamos juntos? Uma oração do salmista. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Bem, se eu preciso desviar o meu olhar do caminho vão, se eu preciso desviar o meu olhar das coisas impuras, para onde eu vou direcionar o meu olhar? Para os homens? Para os políticos, para os pastores? Esquece. Eu vou direcionar os meus olhos para o Senhor. Os pastores decepcionam, os religiosos decepcionam, os homens decepcionam, dos políticos eu não vou nem gastar minha saliva, também decepcionam. Alguns, tem muita gente boa na política. Mas no mundo em que todos os ambientes e segmentos nos decepcionam, o salmista nos encoraja. Eu vou olhar para os montes. Para onde eu olho? Eu olho para os montes. Mas há um quarto e último texto que eu quero usar como base para fundamentar os princípios do sermão dessa noite. 1 Samuel 16, 7. Deus envia o profeta à casa de Jessé, porque alguém ali haveria de ser ungido rei. E a lista dos que são apresentados ao profeta do Senhor era a lista dos filhos mais fortes de Jessé. Era a lista dos filhos mais robustos,
mais musculosos. Mas quando Deus orienta o profeta e diz que, na verdade, o próximo a ser ungido rei não era o Eliabe, não era o musculoso, era um garoto que estava no campo, um menino, esguio. Deus usa o profeta para nos revelar as seguintes palavras: o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Vamos todos juntos? O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Quero falar com vocês nessa noite, na série Simplifique, sobre simplifique o seu olhar. O que está acontecendo nesse texto? Israel está em guerra com a Síria. Via de regra, a esse tempo, o exército da Síria era um exército mais robusto, era um exército maior. Israel tinha suas fragilidades a esse tempo. Mas todas as vezes que o rei da Síria fazia uma investida contra Israel, Israel conseguia fugir. Porque de alguma forma, os planos da Síria eram antecipados a Israel. Quando o rei da Síria percebe que todas as vezes que ele dá um comando ao líder do seu exército, essa informação vaza para o povo de Israel, ele diz uma coisa: quem dos nossos está contra nós? Em outras palavras, tem alguém aqui nos traindo? Tem alguém aqui vazando informações para o exército inimigo? Ele procura a sua assessoria, a assessoria precisa dizer quem é essa pessoa. Essa pessoa tem que morrer, um traidor tem que morrer. Aí chegam para o rei da Síria e dizem assim: olha, não é absolutamente ninguém dos nossos que está nos traindo. É porque lá em Israel tem um tal de um profeta, o nome dele é Eliseu. E Deus fala com ele qual é o nosso próximo passo. E todas as vezes que nós vamos atacar, Deus já deu para ele a nossa estratégia e eles conseguem fugir. O rei diz assim: então, o problema não é nenhum traidor entre os nossos. O problema é esse tal de profeta. Esse tal de profeta tem que morrer. Onde ele está? O profeta está numa região chamada Dotã. Dotã é uma região cercada por montes. Portanto, um vale. E está lá Dotã. E lá dentro está Eliseu. E o seu moço, o seu assessor, o seu auxiliar, o Geazi. Quando eles dão por si, há o exército dos sírios, numeroso, forte, potente, ao redor de Dotã. E lá não tem nenhum soldado. Lá eles estão desguarnecidos, desprotegidos, infinitamente num número menor. De modo que, sob a ótica humana, trata-se de uma causa perdida. Esse texto nos fala de uma causa que aos olhos humanos é uma causa perdida. O exército do rei da Síria acampa-se ao redor e não há quem possa salvá-los. Bem, é neste momento que Eliseu faz a oração que nós repetimos aqui. Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos dele para que ele veja. Tem gente que fica cega. Uma das habilidades do diabo é cegar o ser humano. O diabo quer tirar a sua visão, quer acabar com a sua família, quer tirar o seu discernimento, quer te enfeitiçar. Tem gente que, quando você observa as atitudes, só tem uma conclusão possível: está cego. Cego moralmente. Cego. O diabo é especialista em cegar as pessoas, de tirar o senso reflexivo, de colocar em xeque os valores mais preciosos da vida em nome de uma aventura, de um prazer momentâneo. Cegos. Cegos. O diabo é especialista em observar o dia da nossa fome para nos oferecer o banquete. Eu disse isso aqui domingo passado, quando o diabo aparece para tentar Jesus no deserto, já é o dia 40 que Jesus está sem comer, Jesus está com fome.
O diabo não oferece que Jesus transforme as pedras em pão no dia 1, nem no dia 2, nem no dia 5, nem no dia 10, mas no dia 40. Fome. O diabo quer nos cegar. O diabo quer pegar o pior do nosso apetite, o pior do nosso instinto, para acabar com a nossa vida e a vida de quem nos cerca. É por isso que os olhos são a lâmpada do corpo. E nessa noite eu creio, pelo poder do Espírito Santo, não por mim que nada sou, que há de ser derramado um bálsamo sobre nós. E os nossos olhos serão santificados. Os nossos olhos serão santificados. Quem pensa estar de pé, cuide-se, para que não caia. O que nós percebemos com os olhos da fé? O que nós percebemos com os olhos da pureza? Eu quero propor para vocês 3 coisas nessa série. A primeira delas, repare comigo o versículo 15. Pelos olhos da fé, nós vemos o valor daquilo que parece pequeno. Nós vemos o valor daquilo que parece pequeno. Repare comigo o verso 15, por favor. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? O que é isso? O moço está dizendo assim: nós somos pequenos demais, nós somos finitos demais. Eles estão em quantidade muito maior, é impossível para nós, mas com os olhos carnais nós enxergamos as coisas do tamanho que elas aparentam ser. Com os olhos da fé nós enxergamos as coisas dos tamanhos que Deus determina que são. Nós vemos o valor do que parece pequeno. Nesse mesmo livro aqui de 2 Reis, no capítulo 5, quando o alto oficial do rei da Síria, Naamã, se encontra leproso, Deus não levanta um PhD em cirurgia, Deus não levanta um médico famoso, Deus não levanta um governante famoso. A ajuda não veio do rei da Síria, a ajuda veio de uma garotinha escrava que vivia na casa de Naamã. O valor das coisas pequenas. Quando em João 6, Jesus precisa alimentar uma multidão, alguns dos seus discípulos dizem: não tem como, despeça essa multidão. Os outros dizem: nem no maior supermercado do mundo nós compraríamos tanta comida. Mas onde estava a solução? Num garotinho com a sua merenda. Os olhos da fé nos fazem enxergar o valor daquilo que parece pequeno. É a menininha escrava na casa de Naamã, é o garoto com a merenda para se multiplicar pães e peixes. Em 1 Samuel 16:11, disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, ele está apacentando ovelhas. É Davi que é escolhido, é o menor que é escolhido, é o menos capacitado que é escolhido. Pelos olhos da fé nós percebemos o valor daquilo que parece pequeno. E segundo aos Coríntios 12:10, o apóstolo Paulo nos diz: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Quando eu me percebo inviável, como eu me percebo pequeno, quando eu me percebo falível, ali é o dia de Deus para a minha vida. Porque com os olhos da fé eu vejo aquilo que parece pequeno do tamanho que Deus diz que é. Talvez, meus irmãos, o grande projeto que você almeja na vida, talvez a grande mudança que você espera no comportamento das pessoas, do mundo, talvez a grande virada financeira que você queira dar nas suas contas, não comece com o grande, mas comece com o pequeno. Não despreze os dias dos pequenos começos, porque com os olhos da fé nós olhamos para aquilo que parece pequeno e Deus transforma em algo grande. Mas em segundo lugar, repare comigo, por favor, o versículo 16. Pelos olhos da fé, vemos quantos estão do nosso lado. Pelos olhos da fé, nós vemos quantos estão do nosso lado. Veja o verso 16 comigo. Ele então respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu imagino
o auxiliar de Eliseu, ouvindo isso e dizendo assim: surtou. Surtou. Sabe? Aquele surto de euforia. Alguma coisa patológica mesmo. Surtou. Como assim? Será que o senhor não está vendo o tamanho desse exército que está nos cercando? Será que o senhor não está vendo quanta gente está ao nosso redor? Será que o senhor não está vendo que o exército deles vai nos dizimar, vai acabar conosco, vai nos matar? O Eliseu mantém a calma e: calma, filho. Eu estou afirmando a você que tem mais gente do nosso lado do que contra nós. Porque pelos olhos da fé nós percebemos e vemos quantos estão do nosso lado. Elias, o profeta, quando esteve em depressão, uma das autojustificativas que ele dá sobre o seu estado emocional, ele olha para Deus e diz assim: Senhor, sabe por que eu quis morrer? Sabe por que as minhas emoções se fragilizaram desse tanto? Porque eu estou sozinho. Porque eu sou o único profeta que restou em Israel. Porque todo mundo te abandonou. Porque todo mundo só faz coisa errada e só quem faz certinho sou eu. É isso que Elias diz. Está todo mundo errado, só eu que estou certo. Todo mundo age errado, todo mundo faz errado. Está uma miséria esse mundo, Senhor. E aí quando eu percebi que contra Baal só tinha eu, Elias, eu surtei. Aí Deus olha para Elias e diz assim: meu filho, o seu problema não é estar sozinho, o seu problema é miopia. Essa é a minha versão, né? Tem 7.000 que não se curvaram a Baal. É você que não está vendo. Deus sempre preserva um remanescente. Tem muita gente ruim nesse mundo? Tem assassino nesse mundo? Tem bandido nesse mundo? Tem corrupto nesse mundo? Tem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a graça de Deus continua sendo derramada, transformando vida de gente. E há nessa sociedade um exército de gente boa, cheia do Espírito Santo para a glória de Deus. O problema é que os nossos olhos estão embaçados demais. Porque um ou outro nos feriu, porque um ou outro foi hipócrita com a gente, porque um ou outro não deu um bom testemunho, a gente usa isso como desculpa para se afastar. É falta de visão. Tem muita gente boa, tem muita gente piedosa, em todos os lugares. Tem muita gente bem intencionada. Quando nós santificamos o nosso olhar, nós começamos a perceber que tem coisa boa em todo lugar. Em Gênesis capítulo 50, verso 20, quando José está diante dos seus irmãos, os seus irmãos estão preocupados. Agora que o nosso pai morreu, ele vai nos matar, ele vai se vingar, nós jogamos ele no fundo de um buraco. Agora o jogo mudou, agora a vida mudou e ele vai acabar com a nossa raça. O José era um homem que tinha o olhar santo. Ele teve o olhar santo diante de uma mulher nua na casa de um dos seus chefes. Ele teve um olhar santo no presídio. Ele teve um olhar santo no palácio. E porque teve um olhar santo, ele olha para os seus irmãos e diz assim: não se preocupem, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Com os olhos da fé nós percebemos que tem mais gente do nosso lado do que contra nós. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. A vitória não será dos facínoras. A vitória não será da banda podre desse mundo, e é que tem. Martin Luther King dizia o seguinte, que o longo arco da história sempre acertará o bem. O longo arco da história, diz o reverendo Martin Luther King, dizia, o longo arco da história tende para o bem. No final das contas, a vitória não será dos maus. A vitória não será dos violentos, dos sanguinários. No final da história, a última palavra não será de Nero, não será de Stalin, de Pinochet, de Hitler. A última palavra da história é a palavra dos filhos de Deus.
Nós não fomos jogados nesse mundo ao acaso. Nós não fomos jogados nesse mundo ao léu das circunstâncias. Não, não. A última palavra desse mundo não será dos facínoras. Tem mais gente do nosso lado do que contra nós. Os filhos da luz também se multiplicam. Os discípulos de Jesus também se multiplicam. Perceba, meu querido. Verso 16. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Mas em terceiro e último lugar, repare comigo, por favor, o versículo 17. Pelos olhos da fé, quando nós simplificamos o nosso olhar, nós vemos o valor do que não vemos. Eu vou repetir porque é confuso mesmo. Nós vemos o valor do que não vemos. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Me permita fazer uma afirmação que eu espero ecoe na sua consciência durante toda essa semana. Eu espero que você lembre da afirmação que eu vou fazer agora durante toda a sua semana. Não é porque você não está vendo que significa que não está acontecendo. Não é porque você não está vendo que significa que não está acontecendo. Não é porque eu não vejo que significa que não está acontecendo diante dos meus olhos. Sou eu que não vejo. Acredite você ou não, creia você ou não, perceba você ou não, seja a sua linha teológica essa, daquela ou daquela outra, há todos os dias uma guerra espiritual nessa cidade, dentro da sua casa, dentro do quarto do seu filho, dentro da cama onde você dorme com seu cônjuge. Há uma guerra espiritual todos os dias, você pode não ver. Alguns percebem, outros fingem que não existem. Mas nessa grande guerra espiritual, as potestades do ar, todos os dias, eu e você somos livrados de coisas que a gente nunca vai se dar conta, mas estava ali a mão do Todo-Poderoso nos livrando. Todos os dias. Ah, como eu queria que o Espírito Santo sobre nós nessa noite derramasse a consciência dos tantos livramentos que Ele te deu hoje. E você não percebeu. Porque a bondade dele foi tão grande que não deu nem tempo de você notar. Mas está acontecendo. Ah, pastor, mas o diabo está infernizando lá em casa. Ah, pastor, mas os demônios estão... Meu Deus, a gente vê coisa remexendo, é faca caindo do negócio. É barulho, é ranger de dente, é opressão espiritual. Existe mesmo. Mas eu vim aqui essa noite lembrar uma coisa. Os demônios existem. As forças espirituais das trevas trabalham dioturnamente. Influenciam o seu casamento? Claro. Influenciam a criação dos seus filhos? Claro. Influenciam o seu jeito de ser? Claro. Se assusta não, aquele dia que você dá aquele nervosão assim, do nada. O pessoal está chamando de ataque free, ataque grátis. Do nada, está tudo correndo bem. Não, deixa eu dar uns gritos aqui. Ah, você não tenha dúvida, meu irmão. Do seu ponto de vista espiritual, tem uns demôniozinhos bem pertinho assim, ó. Não, eu estou falando sério. O mundo espiritual é mais real do que esse granito aqui que eu estou pisando, ó. Se você disser para mim que esse granito aqui não existe, eu acredito. Mas se você disser para mim que a realidade espiritual que nos cerca não existe, eu não acredito. O mundo espiritual é mais palpável do que esse púlpito. Todos os dias. Você acha que Deus te criou para ser uma pessoa desequilibrada? Você acha que Deus te criou para ser uma bomba relógio? Você acha que Deus criou o seu casamento para ser esse cabo de guerra? Claro que não. Você acha que o projeto de Deus é que uma pessoa case-se com a outra para viver 10, 15, 20, 30 anos num cabo de guerra? Você casou com quem? Não casei com ninguém não, casei contra.
Hoje em dia tem gente que nem pergunta, né? Vai casar com quem? Vai casar contra quem? Você acha que é para isso que Deus criou o ser humano? Não, existem realidades espirituais que se o sangue de Jesus não resolver, é caso perdido. Acredite você ou não. Acredite você ou não. Aliás, o fato de você acreditar ou não muda em nada o que eu estou afirmando aqui. Mas uma coisa eu quero te assegurar. Se tem demônio trabalhando, tem o sangue do Senhor Jesus trabalhando ao mesmo tempo. Se tem inferno se levantando, se tem diabo trabalhando, eu quero dizer para você que tem Pai, Filho e Espírito Santo agindo em nosso favor. Maior é o que está conosco do que os que estão contra nós. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu quero afirmar para você que com os olhos bem ajustados, você vai começar a enxergar aquilo que está acontecendo e você não percebe. Porque uma coisa eu te garanto, na guerra espiritual desse mundo, quem está com Jesus já é vencedor, aleluia. Com os olhos da fé, nós vemos o valor do que não vemos. A crise de ansiedade tem a ver com imediatismo. Nós acreditamos, via de regra, que só acontece aquilo que a gente vê. Só o que eu vejo que acontece. Na sociedade das vitrines, das luzes. Ontem eu cheguei de um compromisso e tinha que resolver um negócio no shopping. Fui com a minha esposa. E já tem decoração de Natal. Já tem decoração de Natal. E aí quando você vê a decoração de Natal, você percebe não só que o ano está acabando, mas que você vai estalar o dedo assim, 2026, já tem decoração de Natal. Inclusive no shopping que eu fui, a mesma do ano passado. Eu não sei o que eles estão fazendo com o dinheiro do pessoal dos lojistas, porque é a mesma. Eu tive lá no passado, era a mesma desse ano. Mas esse é o menor problema aqui. Talvez a gente levante uma oferta e mande para eles aqui essa noite. Está acabando. E aí os nossos olhos estão condicionados a achar que só está acontecendo o que a gente está vendo. Mas o mundo dá voltas, irmão. O mundo dá voltas. Eu me lembro, uma das primeiras vezes que eu recebi um convite para pregar fora, tem alguns anos, eu estava com o pastor Wilson, que é aqui da nossa igreja. Os irmãos o conhecem. E eu fui, né? Eu estava bem acima do peso. E aí o colega lá que nos recebeu, que é pessoal de academia, aí ele olhou para mim e falou assim, eu estou fazendo um estudo. Eu falei, claro, diga. Como os pastores obesos morrem mais rápido. Não. E assim, faltavam 5 minutos para eu pregar, né? Eu falei, Wilson, que negócio é esse aí, cara? Eu falei, Falei assim, deixa eu ir pregar logo antes que eu morra, né? Porque, rapaz, isso lá vai uns 6 anos. Olha como é que são as coisas, irmãos. Fui encontrar esse camarada. Eu não sei o que aconteceu com ele. O homem está imenso. O homem está imenso. E eu dei uma emagrecidinha. Aí o Wilson está aí? Não, o Wilson está pregando em outro lugar aí hoje. Aí o Wilson mandou uma foto para mim e falou assim, tá vendo aí? Lembra do que ele te falou? É claro que eu lembro, eu durmo e acordo pensando nisso tem 5 anos. Lógico que eu lembro. E aí, comenta lá. Eu falei, não, irmão. Primeiro, porque está tudo bem. A vida dá voltas. Segundo, porque eu não guardei isso no meu coração de forma nenhuma.
E terceiro, porque se um dia eu tiver que contar essa história em público, eu vou esperar um dia que venha cantor para a igreja estar bem lotada assim, para o máximo de pessoas poder ouvir. Assim que o mundo dá voltas. O mundo dá voltas, irmão. E às vezes a gente coloca como marcos da nossa vida critérios. Porque no final, não é se é Natal ou não é Natal, ou se você vai morrer ou não vai morrer, ou como está a sua saúde. Não. Deixa eu dizer uma coisa para você, ó musculoso. Isso tudo aí vai virar pó. Só tem uma diferença. Os vermes, que quando você estiver a 7 palmos do chão, vão devorar o seu corpo. Os vermes têm a dignidade de devorar o nosso corpo só depois que a gente morre. A ansiedade não. A ansiedade devora o nosso corpo vivo. A ansiedade devora o nosso corpo vivo. Os vermes têm a dignidade de devorar o nosso corpo só depois que a gente já não vale nada. Mas a ansiedade devora o seu corpo todo dia. É a crise do imediatismo. É a crise de achar que só existe o que eu vejo. É a crise de achar que se eu não estou vendo é porque não está acontecendo. Esse homem não tem jeito não, essa mulher não tem jeito não, esse garoto não tem jeito não, porque eu não estou vendo mudar. E se eu não estou vendo, não está acontecendo. Mas, quando nós alinhamos o nosso olhar espiritual, nós percebemos que na guerra desse mundo, vocês vão me desculpar, a vantagem está com a gente. Não, a vantagem está com a gente. A vantagem está conosco, irmão. As propostas parecem muito sedutoras. As imagens parecem deliciosas. As propostas estão cada dia mais fáceis. Nós estamos numa geração que nunca se ouviu falar tanto de adultério. Todo dia. Todo dia. Então, quando a gente olha as facilidades, quando a gente olha as propostas, quando a gente olha a fragilidade do caráter humano, a gente pensa que o jogo está perdido. Acabou. Como é que a gente vai competir? Se atravessa a terceira ponte, tem outdoor de gente seminua, atravessando a terceira ponte. Olha que loucura, de um lado o convento. Assim, é o paradoxo do paradoxo. É o contrassenso, de um lado o convento. E do outro lado, o horário não permite, estou vendo algumas crianças aqui. Do outro lado, Parece que o jogo está perdido. Tá não, irmão. Eu creio de um choque de integridade que o Espírito Santo pode dar sobre cada um de nós, que vai alinhar o nosso olho de uma forma tão poderosa, de uma forma tão especial. E nós vamos perceber todas as vezes que uma tentação aparecer diante de nós, que uma cobiça aparecer diante de nós, nós vamos perceber que esses olhos aqui foram consagrados ao Todo-Poderoso. Eu creio que Deus está levantando uma geração santa, pura, coerente, íntegra. E eu creio que sim, tem como dizer não ao pecado. Se tem. Se tem. Tem coisa acontecendo que você não está vendo. E eu quero assegurar a você que Deus nos deu todas as ferramentas espirituais para termos uma vida justa diante dos homens e íntegra diante de Deus. Não há nada mais delicioso do que olhar nos olhos de quem você ama e esse olhar não carregar culpa, esse olhar não carregar máscara,
esse olhar não carregar o peso satânico do pecado. Não existe nada mais delicioso para você que é pai e mãe, poder olhar nos olhos dos seus filhos e dizer: meu filho, você está olhando para um homem. Você não está olhando para um menino que é guiado pelos seus hormônios, que é guiado pela cobiça dos olhos. Você está olhando para um homem. E poder olhar para a sua criança e dizer assim: filhão, você está olhando para uma mulher. Não está olhando para uma garota. Não está olhando para uma menina. Tem uma mulher aqui nessa casa. Que Deus nos conceda essa graça em nome de Jesus. Nesse mundo tão mau, nesse mundo tão promíscuo, que a igreja de Jesus se levante como um exemplo de casamento, como um exemplo de dignidade, como um exemplo de temor de Deus, como um exemplo de hombridade. Que a igreja do Senhor Jesus se levante como uma igreja reta, como uma igreja pura, como uma noiva ataviada que aguarda as bodas do Cordeiro. Eu creio que o avivamento da igreja começará quando os nossos olhos forem disciplinados pelo Todo-Poderoso. Eu creio. Com todas as minhas forças. Eu sei que esse sermão não é popular. Eu sei que esse sermão não dá like. Eu sei que é muito mais fácil ouvir outras coisas. Mas eu quero afirmar na autoridade do Espírito Santo que essa noite a Santíssima Trindade tem um encontro com os meus olhos e com os seus. Concluo, verso 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Essa é a noite de Deus abrir os seus olhos. Essa é a noite de Deus purificar os seus olhos. Essa é a noite do Espírito Santo dominar os seus olhos. Essa é a noite que Deus separou para derramar algo diferente no meio de nós. Porque se tem um avivamento chegando, os nossos olhos vão ver com dignidade, com esperança, com fé. E o que aconteceu então? Ainda no verso 17, a parte final, o Senhor abriu os olhos dele, e ele viu que o monte ao redor, estava cheio de cavalos e carros de fogo. Veja bem. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Se tiver algum visitante da Assembleia de Deus, dá um apoio aí agora. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Em outras palavras, agora o menino está vendo que se de um lado tem o rei da Síria com o seu exército, se de um lado tem o rei da Síria com aquela quantidade sem número de cavalo, de espada, de carroça, de gente com arma pesada, do outro lado tem uma multidão muito maior, que não foi experimentada pelo tiro de fogo, foi experimentada pelo Espírito do fogo, o Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Que essa mensagem reavive o seu coração. Que essa mensagem te encha de esperança. Que essa mensagem coloque o seu coração no prumo certo. Que essas palavras, na autoridade do Espírito, ecoem durante toda a sua semana, dizendo: é possível que os meus olhos sirvam a Deus. É possível que o meu olhar testifique a santidade do alto. É possível ter um corpo são, não tem problema nenhum nisso. Cuide do seu corpo.
Cuide da sua saúde. Cuide. A mordomia do corpo é um princípio das Escrituras. Mas é possível ter uma alma sã, um espírito são, os olhos são. Nós vamos orar a Deus. Eu só queria te lembrar uma coisa, que acima disso tudo, nós servimos a um Deus que nos vê. Gênesis 16:13. Agar está perambulando pelo deserto. Foi humilhada pelo seu patrão, rechaçada pela sua patroa. Está grávida. Picos hormonais elevadíssimos, como toda senhora gestante. E no meio daquela confusão emocional, no meio daquela confusão hormonal, no meio daquele senso de que foi descartada, porque o Abraão a levou para a cama e depois jogou fora. Gênesis 16:13. Ela tem um encontro com Deus e ela diz assim: Tu és o Deus que me vê. Meu patrão não me vê, mas Deus me vê. Minha patroa não me vê, mas Deus me vê. O pai do menino que está no meu ventre não me vê, mas Deus me vê. Em João 1:48, Jesus olha para o Natanael e diz: Antes de Filipe te chamar, eu te vi. Eu te vi quando estavas assentado debaixo daquela figueira. Eu quero concluir dizendo que Deus está vendo você. Na narrativa do Evangelho, tantas vezes, diz o texto sagrado que vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Vendo-o, o Senhor disse: vendo. Porque como diz aquela antiga canção, os teus olhos revelam que eu nada posso esconder, porque de Deus ninguém se esconde. Deus está vendo você. Deus está vendo você. Deus está vendo você. Deus está vendo você. Ei, Deus está vendo você. Deus está vendo você. Deus está vendo você. Deus está vendo você. E nessa noite, reunidos no nome de Jesus, nós descansamos no Deus que nos vê. Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, se há alguém aqui nessa noite que precisa ter os olhos abertos, se há alguém aqui nessa noite que precisa ter os olhos libertos, eu creio, Jesus. Eu creio que nós não estamos aqui numa reunião social e nem num clube social. Nós estamos imersos no poder do Teu Espírito. E nessa noite o Senhor está abrindo olhos aqui. Nessa noite o Senhor está livrando gente da cilada da serpente. Nessa noite o Senhor está dando discernimento espiritual. Nessa noite o Senhor está fazendo algo novo no meio de nós. Permaneça com seus olhos fechados por mais alguns instantes. Nós vamos cantar para finalizar a celebração dessa noite. Mas na ação do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo. Não tem climão, não tem apelação emocional aqui. Na ação do Espírito Santo, se houver alguém aqui nessa noite que precisa afirmar um compromisso com Jesus e dizer: Jesus, eu consagro ao Senhor os meus olhos, eu consagro ao Senhor a minha vida, nessa noite eu entrego a minha vida a Jesus. Nós não vamos te expor, o protocolo da nossa igreja é, ao final do culto, tem uma equipe de pastores aqui comigo para te dar uma Bíblia, para colher o seu nome. Agora, nesse momento, todos de olhos fechados, só eu e a equipe pastoral de olhos abertos. Eu queria entender se há alguém entre nós que quer tomar uma decisão por Jesus nessa noite. É só você levantar o seu braço, onde você estiver, entre eu, você e Deus aqui. Deus te abençoe, pode baixar sua mão. Deus te abençoe, pode baixar sua mão. Há mais alguém nessa noite
que quer tomar um compromisso com Jesus, estenda uma de suas mãos bem alto aqui. Eu firmo o meu compromisso com Jesus. Eu firmo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão. Deus te abençoe. Bendito seja Deus. Bem-vindo à família de Jesus. Deus te abençoe, minha irmã. Pode abaixar a sua mão. Bem-vindo à família de Jesus. Deus te abençoe aí na galeria. Pode abaixar a sua mão. Louvado seja Deus. Há mais uma pessoa que quer nessa noite entregar. Deus te abençoe, querida. O Senhor Jesus te recebe de braços abertos. Há mais alguém, mais uma pessoa. Deus te abençoe aí na galeria. Bendito seja o nome de Jesus. Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão, jovem. Jesus te recebe na sua juventude. Não importa a sua idade. Tem mais alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Deus te abençoe, querido. Pode abaixar a sua mão. Louvado seja o Cordeiro. Há mais uma pessoa nessa noite que queira afirmar um compromisso eterno com o Filho de Deus, ter o seu destino nos céus. Deus te abençoe, jovem. Louvado seja Deus. Pode abaixar a sua mão. Bendito seja o nome de Jesus. Há mais uma pessoa que nessa noite quer confessar Jesus, dizer: Jesus vem morar no meu coração. Se houver mais uma pessoa, minha última chamada. Talvez a sua mão pese 1 tonelada. Ali na galeria. Deus te abençoe, minha irmã. Seja bem-vinda à família de Jesus. Seja bem-vinda à família de Jesus. Minha última chamada. Há mais uma pessoa, sua mão está pesando 1 tonelada agora. Talvez você ache tudo isso uma bobagem. Eu quero dizer para você, isso pode mudar o seu destino eterno. Ali atrás. Deus te abençoe, querida. Pode abaixar a sua mão. Louvado seja o nome de Jesus. Deus te abençoe aí também. Faltava você, jovem. Louvado seja Deus. Pode abaixar a sua mão. Alguém que volta para Jesus hoje. Você já foi uma bênção na casa do Senhor. Você já esteve pertinho de Deus, mas você desviou. Mas hoje você está dizendo assim: eu volto. Estenda as suas mãos onde você estiver. Quem diz assim: eu volto, Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão. Louvado seja Deus. Há mais alguém? Eu volto hoje. Estou voltando para Jesus. Só você estender as suas mãos onde você estiver. Onde você estiver. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Glória a Deus. Há mais alguém voltando para Jesus? Eu volto para Jesus. Eu volto. Eu estive distante, vi que não vale nada. Eu estou aqui de volta. Onde você estiver. Tem mais uma pessoa? Fiquemos ali atrás. Deus abençoe a senhora. Louvado seja Deus. Fiquemos todos de pé, por favor. Pai, confia.